Só a graça santifica. Amém. Gálatas 4 e 5 diz algo assim importante para nós. Gálatas 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A lei de Deus, ela é uma das coisas menos compreendidas na nossa geração. Se nós compreendermos aquilo que a lei faz em nós, as três coisas essenciais que a lei faz em nós, não é possível alguém dizer que compreendeu o Evangelho. Hoje nós temos uma geração em que grande parte das pessoas que se dizem cristãs não podem falar sobre a doutrina da justificação pela fé, por exemplo, às vezes vivendo anos na igreja. Agora, é totalmente inadequado dizer que alguém de fato é cristão se ele não compreendeu isso. Lutero dizia que a doutrina da justificação pela fé, por exemplo, é a doutrina pela qual uma igreja está de pé ou cai. Ele está dizendo o seguinte: uma igreja que não pregue corretamente, creia na justificação pela fé, não é uma igreja. Então, a maneira com que nós nos relacionamos com a lei define tudo a respeito de nós. E é isso que eu quero ver hoje. Mas eu quero, apesar de ler Gálatas e chegar lá no fim, eu quero ler aqui o Salmo 19, um salmo conhecido, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. E aí, a partir daí, ele começa a dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também do orgulho e da soberba guarda o coração do teu servo, para que ele não me escravize. Então eu serei sincero, e só então ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, ele está falando sobre Deus, está falando sobre a lei de Deus. E há tempos atrás eu estava lendo uma revista americana, Newsweek, e havia um artigo importante de um jornalista conhecido, Joey Klein. Ele é colunista político, por exemplo, da revista Time. Ele estava falando exatamente sobre, na chamada, né, do artigo dele, da coluna dele, a respeito do vácuo de valores que compõe a nossa geração. E você vê, é um homem secular, numa revista secular, e ele está falando: todos os nossos valores estão num vácuo agora. E na capa vinha dizendo: quais valores? Sabe, uma pergunta espantada: quais valores nós vamos tomar para basear a nossa sociedade? E dentro do artigo, o artigo era interessante. Ele dizia que nos últimos 40 anos, 40, 50 anos, nós fizemos uma farra zombando de todos os valores
morais que existem. A sociedade do Ocidente, todos os antigos valores, nós fomos jogando fora e debochando de todos os antigos valores do autocontrole, da castidade, da honestidade, da economia, não da ambição, do desejo imoderado, da modéstia. Nós nos livramos dos valores que se relacionavam ao nosso ego e começamos a inflar nosso ego como se isso fosse algo bom. Valorize-se, ame-se, esse tipo de coisa. Então, Joel Klein diz que nossa sociedade agora está acordando de uma ressaca, numa sociedade horrível, não é? Com problemas que foram multiplicados por essa farra que nós fizemos com todos os valores. Então ele diz, olha, a nossa geração está acordando com uma ressaca monstruosa e agora ela está enfrentando algo que ele chama de vácuo de valores. Há um vácuo de valores, não há valores nos quais a sociedade agora pode colocar o pé para se reerguer ou para olhar o futuro de uma maneira mais otimista. E nós temos que admitir que isso é uma grande metáfora, uma metáfora muito boa, vindo de alguém, como eu disse, secular, escrevendo numa revista secular, mas que talvez esteja enxergando melhor a sociedade do que muitos cristãos. Então a metáfora dele, a imagem que ele usa, é que a sociedade é como um grupo de pessoas, a nossa cultura toda ocidental, que passou a noite toda numa farra, bebendo, enchendo a cara, e que acorda de manhã com uma ressaca enorme. Ele diz, nós estamos com essa ressaca. É uma ressaca monstruosa, uma ressaca cultural. E no meio disso tudo nós temos um vácuo de valores. Ele diz, nos anos 60, 70, nós brincamos com todos os valores sexuais e drogas, e nós acordamos com a ressaca do vício que destrói e que faz a sociedade gastar bilhões e bilhões para lidar com o vício e não sabe o que fazer sobre isso. Cada vez destrói mais e cada vez destrói mais cedo o tecido social. E nós fizemos uma farra com os valores sexuais, ele diz, e nós acordamos com um monte de filhos indesejados, que não foram criados numa família de verdade, que não foram acolhidos, criados com amor assim, e que agora se transformaram em grandes problemas para a sociedade, no qual nós gastamos, e temos que admitir que não sabemos o que fazer a respeito dos problemas que surgiram a partir daí. E nós fizemos essa farra nos anos 60, 70, ele diz, e nós colhemos doenças e doenças. E agora nós gastamos bilhões e bilhões para lutar com essas doenças, que nunca vão embora, e que consomem grande parte do esforço econômico, porque essa farra, não é? Quando cada um participa dela, todos dizem, isso é um problema meu, mas quando fica doente, aí é um problema de todo mundo. Aí tem que ter uma cama no hospital público, aí o governo tem que dar o remédio. Era um problema só dele, ninguém tinha nada com isso. Mas agora é um problema de todos. E aí nós gastamos bilhões para resolver. Ele diz, na década de 80, nós brincamos que o materialismo, mais do que qualquer outra geração, era um Deus. Então todos nós nos endividamos. E todos nós, apesar de vivermos numa geração que tem muito mais recursos do que todas as gerações e muito mais conforto, ninguém está satisfeito. Todos acham que não tem o suficiente. E outras gerações, se olhassem para nós, iam achar ridículo. Mesmo nos lugares mais pobres, você vai encontrar muitas pessoas obesas, ele diz. O resto da história vai olhar para nós e vai rir por nós falarmos isso. Agora ele está dizendo, qual valor nós vamos usar agora para reerguer uma sociedade assim? Então, aqui, esse salmo tem essa resposta. Mas se você achar que a resposta bíblica para esse problema é simplesmente dizer, vamos voltar aos 10 mandamentos, vamos voltar aos valores tradicionais, e tudo estará bem, então, você não terá percebido quão sofisticado é o problema humano, e quão sofisticado
e profunda é a mensagem bíblica, é o Evangelho, sondando os nossos corações, os nossos dramas. Então, qual é a resposta bíblica? Ele diz assim, no seu artigo: nós não temos valor, nós estamos num vácuo de valores, e nós jogamos todos fora, agora a gente não sabe o que fazer com essa ressaca cultural. Mas esse salmo particular, não é? Fala sobre um monte de coisas que nós não podemos nos ater. O salmo não é pequeno, mas vamos olhar 3 coisas que respondem um pouco os problemas do vácuo dos valores morais que ele levanta, mas não tem como responder no seu artigo. Então, a primeira coisa que esse salmo diz para nós, e que nós vimos lá em Gálatas, e que queremos chegar lá até o fim, é que valores morais, aquilo que a nossa sociedade chama de valores morais, aquilo que ele estava chamando de valores morais no seu artigo, deve ser baseado em absolutos morais. Essa é a primeira coisa que esse salmo coloca para nós. Ou seja, aquilo que nós chamamos de valores morais deve se basear em absolutos morais, porque você vê, nós temos um grande problema. A própria palavra, expressão, valores morais, faz parte do problema e não da solução. Quando a Newsweek ela pergunta quais valores nós devemos usar agora para minimizar pelo menos um pouco do mal dessa ressaca cultural de nós termos jogado todos os valores fora. Você vê que a própria expressão que ele usa já é uma polarização da resposta, já está em oposição, porque a palavra valores é uma palavra subjetiva. Quando você fala valores morais, e todos nós estamos acostumados a usar essa expressão, porque essa expressão da nossa época já carrega o problema que ele está querendo tocar, porque você vê, quando você valoriza algo, você está avaliando algo, atribuindo valor, peso, especialmente, por exemplo, quando você está falando de valor econômico. O valor de algo sempre é relativo, depende de várias coisas. Outro dia eu estava vendo um programa na televisão e as pessoas estavam comprando uns tênis Nike que são especiais, que foram feitos numa determinada época, que só tem aquela linha, foi feita só uma parte. Enfim, eu fiquei impressionado porque era uma loja enorme e os tênis custavam $5.000, $10.000, $15.000. Eu, olhando para aqueles tênis, falava: isso aí não vale, isso é uma maluquice. Você vê, valor, tinha gente que achava que valia. Quando você fala de valores, você está falando sobre algo subjetivo, está falando de emoção. É por isso que existem leilões, cada um vai dando um lance. Tem hora que eu vou chegar no momento que eu vou dizer assim: isso aí não vale mais, eu não dou um lance maior do que esse é o meu lance máximo. Tem gente que diz: eu dou um lance maior. Você já diz: aquele quadro para mim não vale nada, aquele quadro ali para mim vale uns R$300, o cara está falando em $10 milhões, $30 milhões, aquele quadro não vale, não acho nem bonito, acho feio. Valor, você vê, e alguém está dando lance, alguém para porque chega no limite. Às vezes não para porque o dinheiro não acabou, né? Estamos no leilão de milionários, mas mesmo o milionário diz: não vale mais do que os $30 milhões que eu ofereci, não vale. Alguém diz: eu dou 50. Você vê, porque essa valoração é subjetiva. Depende das emoções. Aquele quadro desperta algo em alguém, ou a história daquele pintor, o cara quer ter um quadro dele, enfim, há várias coisas. Então você vê que na nossa sociedade agora, nós usamos o tempo todo a palavra valores para se referir à moral, o tempo todo. Valores morais. E a razão disso é porque nos anos 70, por exemplo, a nossa cultura foi exposta aquilo que foi chamado de clarificações de valores, nas escolas, no ensino médio, no ensino superior, enfim,
O que é isso? O que é clarificação de valores? Quando você pega um pouco disso para ler as perguntas que a clarificação de valores traz, é tipo assim: o que você realmente valoriza em si? Ou seja, de tal maneira que traz uma identidade para você. Quais são os valores intrínsecos, independentes de qualquer condição e pressão? Não é? Às vezes, lá no meu leilão, eu estou indo até um limite porque eu não tenho mais dinheiro, mas você iria mais se você não tivesse esse limite? Você partilha seus valores com outras pessoas? E aí diz assim, para você ter essa clarificação de valores, identifique os seus valores. Identifique os seus valores. Então a clarificação de valores se baseia no pressuposto de que toda moral, toda moralidade surge da emoção. Como o preço de um quadro. A moralidade é igual. Da mesma maneira que você estava dando preço no leilão, dependendo da sua emoção em relação àquela coisa, a moralidade também está totalmente ligada, é a ideia da clarificação de valores, está dependendo totalmente da emoção. É tudo um produto da emoção e dos sentimentos que são subjetivos. É por isso que os nossos valores não vão ser iguais. E é por isso que a nossa cultura gostou de usar isso. Eu estava lendo matéria de clarificação de valores para alunos de 4ª série. E as perguntas são extremamente capciosas, porque elas parecem neutras. Elas parecem que são só perguntas, mas elas estão trazendo um mundo de ideologia para a mente daquelas pessoas da 4ª série. As perguntas eram assim: qual o seu tipo favorito de sorvete? Você gosta de iogurte? O que você pensa sobre sexo fora do casamento? Qual é o seu time favorito? Você vê, é o mesmo conjunto de perguntas, parece algo totalmente... só estamos fazendo perguntas, mas qual é a suposição que eles colocaram lá, para aqueles alunos de 4ª série? Eles colocaram a suposição de que sexo antes do casamento é a mesma coisa que escolher sorvete de baunilha ou de chocolate. É a mesma coisa do que escolher Vasco ou Flamengo. Você faz isso com o quê? Com as suas emoções. E é só isso que define se aquilo é bom ou não. Não é bom sorvete de chocolate ou de morango. É só os seus valores. Sexo antes do casamento é a mesma coisa. Você vê, não há nada de neutro nas perguntas. As perguntas estão cheias dessas nuances da ideologia que vai marcando na mente ainda da criança na 4ª série, de que todas essas coisas é só uma questão de sentimento. Se ele sente que sexo no casamento é uma coisa legal, então tá bom. Como gostar de sorvete de chocolate, então nada é neutro. Não existe uma abordagem neutra para nada na nossa cultura. O que eles estão fazendo, na verdade, é dizendo que toda moral e toda moralidade está no mesmo nível de escolher Vasco e Flamengo. Que tudo aquilo que eles chamam de valores morais está no mesmo nível de você preferir Cabo Frio ou Campos do Jordão. É só isso, é só uma questão de preferência. A Bíblia diz não. Se é isso que você pensa ao pensar em valores morais, você está num pântano, você está na areia movediça. Então a Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é totalmente justa. O versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora, o que isso significa? A palavra hebraica, que foi traduzida assim, quer dizer régua, que é traduzida por justiça. E isso nos dá uma ideia clara. Você não poderia construir nada naquela época, há 3.000 anos atrás, ou hoje, sem réguas. Você não pode construir as pirâmides do Egito há 4.000 e tantos anos, ou construir um prédio agora sem réguas. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é régua, é justiça. O que é uma régua?
É um instrumento de medir, mas é um instrumento de medir fora de mim mesmo. É um instrumento para medir o que eu faço. Ou seja, ninguém constrói nada dizendo, olha, eu acho que vamos fazer uns 3 metros isso aqui. Mas tu acha que isso tem 3 metros? Eu estou sentindo que tem 3 metros. Ninguém constrói assim. Um prédio não pode ser construído sem réguas, sem um sistema de medida preciso. Quanto de cimento vai ter que ter? Eu sinto que tem que ter tanto. Já colocou tanto? Não sei, eu estou botando as pás aqui. Tem que haver uma precisão, tem que haver régua, um instrumento que não é o seu próprio julgamento. Porque se dependesse para você construir um prédio, um avião, qualquer coisa, do seu próprio julgamento, você não precisava de instrumentos de medir. É inacreditável como as pirâmides são alinhadas. Elas são enormes. Se lá no início o cara se desviasse milímetros, lá na frente já está metros fora da linha, está totalmente torto. Mas elas não são tortas, elas são perfeitas. Porque eles tinham instrumentos precisos para manter o alinhamento. Por causa disso, e o mundo passou e é a mesma coisa. Nós não usamos o nosso julgamento. Uma vez eu estava no Maracanã e tinha 80 mil pessoas lá. Logo depois eu fui e tinha muito menos pessoas. Eu pensei, está vazio esse troço. E eu lembro que quando o cara falou a quantidade de gente que tinha, falou que tinha 20 mil pessoas. Eu fiquei surpreso. Você vê, como eu vi o Maracanã cheio, quando eu vi o Maracanã com a quantidade menor de pessoas, eu não cheguei à conclusão de que ali tinha quase 30% da quantidade anterior. Parecia estar vazio. Mas tinha 20 mil pessoas, tinha muita gente lá. Você vê, aquilo que nós pensamos ou o que nós fazemos precisa de algo que meça de maneira correta. Então, olhar, sabe, a olho nu, intuição, não podem ser instrumentos de julgamento. Nada que é interno a nós. Porque não funciona. Você precisa de réguas para dizer com precisão como uma coisa é. Senão não funciona. O prédio cai, tudo fica errado. Então, você não pode construir um prédio de outra forma. Você não pode olhar e dizer, eu acho que a coluna tem tanto de altura. Você tem que saber exatamente como é para fazer a outra. Você não fica olhando, olha, eu estou achando que uma está um pouco mais baixa, mas agora a coluna está pronta, foi feita. Então, como nós tomamos decisões morais? Você precisa de uma régua. Você vê, régua é uma coisa fora de nós, fora de nós. É o que a Bíblia está dizendo. A maioria das pessoas tomam decisões morais. Você vai dizer que eu sou servo de Deus, as minhas decisões morais se baseiam na Bíblia. Não se apresse. A maioria das pessoas tomam decisões morais baseado primeiro em expectativas. O que as outras pessoas pensam? O que o Ibope diz? O que dizem os especialistas? O que as pessoas do meu círculo dizem? O que as pessoas da minha idade dizem? Expectativas. A maioria das pessoas tomam decisões morais dessa forma. É por isso que jovens cristãos, por exemplo, pensam muito parecido com jovens que não são cristãos. É óbvio que eles estão tomando decisões morais por expectativas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, de qualquer idade, olha, eu não faço isso, mas acho normal. Acha normal? Baseado em quê? No seu sentimento? Num valor absoluto? Se é um padrão absoluto, uma régua, você ia botar a régua e dizer, não acho nada normal, a parede está toda torta. Mas por que as pessoas dizem, olha, eu não faço, mas acho normal? É óbvio que ele toma decisões morais por expectativa, pelo que a maioria pensa, e não por um padrão absoluto. A segunda coisa que as pessoas mais usam são as emoções. Quantas vezes você já ouviu algo tipo assim, olha, se essa pessoa não pode estar errada, se ela sente que está certa. Se ela sente que está tudo certo, então ela está certa. Isso é comum, as pessoas realmente tomarem decisões morais baseadas no que elas estão sentindo. E muitas pessoas que se dizem cristãos fazem a mesma coisa. Emoções. A terceira maneira que as pessoas mais fazem é aquilo que é mais fácil, o caminho mais fácil.
tomam decisão não baseado naquilo que acha ser certo e errado, mas num caminho que mostra menos resistência. Qual é o caminho de menor confronto? Qual é o que vai me dar menos dor de cabeça? Qual é o que não vai me dar problema? Qual é o que não vai me colocar em confronto? Muitos de nós vamos ter que admitir que muitas decisões que são tomadas pelo caminho mais fácil, não pelo que é certo e errado. Quantos pais não disciplinam os filhos? Por quê? Porque eles não acham que é certo a disciplina? Não, mas vai dar uma dor de cabeça, essa criança não vai ouvir, eu não estou com a cabeça para esse negócio vai dar problema, adolescente é complicado, jovem é complicado. Você vê, não é um padrão absoluto que dirige ele, é o mais fácil. Ele está tomando decisões morais, mas ele está baseando numa coisa que são mais fáceis. Isso a Bíblia diz, não é uma régua. Toda decisão moral tomada assim está errada. Você precisa de algo muito mais específico para tomar decisões morais. Eu não faço, mas acho normal. Olha, baseado em quê? Em que específico você chegou a essa conclusão? Alguém diz, bem, nós não precisamos de um código moral rígido. Há uma escola de pensamento que diz que tudo que você precisa para tomar uma decisão moral é o amor. Há até um sistema de ética, filosófico de ética, chamado ética situacional, que é totalmente baseado nisso. O pioneiro é Joseph Fletcher, morreu em 91, mas nos anos 60 ele criou isso. E ele era professor de Harvard, de Cambridge, e professor de ética, e ele inicialmente era um pastor, e depois de bioética, ele dava aula, e ele criou essa ética situacional. Com isso, ele diz, olha, você tem que basear no amor para tomar uma decisão moral em cada situação, porque as situações vão mudar, então você tem que pensar no que é mais amoroso. Com isso, Joseph Fletcher, ele defendeu o aborto, o infanticídio, a eutanásia. Você está amando, o outro está doente, está sentindo dor, você então toma a decisão que ele tem que morrer. Você vê? É a situação. E isso por causa do amor. Eugenia, ele defendeu tudo que é monstruoso, baseado nisso, que nós devemos tomar decisões morais baseado no amor e não em absolutos. Mas você vê, isso não é uma régua. O salmista está dizendo, a palavra do Senhor é uma régua, mas o amor não é uma régua. Você não pode usar o amor para fazer isso. É porque ele, ao olhar Joseph Fletcher, determinada situação, ele pensou, o aborto é a melhor coisa aqui. Não seria ali, mas aqui é. A eutanásia ali é melhor, o infanticídio é melhor. Melhor que essa criança viver sem pai, viver sem ter as coisas. Melhor a gente matar ela. Você vê aonde você pode chegar assim. E depois ele, no final, ele admitiu que era ateu, apesar de ter sido pastor. Então por que você não pode basear no amor? Porque isso não é específico o suficiente, não é uma régua. Imagina se você encontrar alguém que diz assim, meu filho quando me responde, ou responde mal a mim, eu bato nele até sangrar, até tirar sangue. Você diria, mas por que você faz isso? É por causa do amor. Eu não quero que meu filho seja uma pessoa que responda, que não tenha educação. Então, por amor, eu bato nele até sangrar. O que você falaria? Bem, como você define o amor? Você vê, o amor é definido por cada um de um jeito. Não é uma régua. Não é uma régua. Você vê que o amor é uma palavra que um define de um modo, outro define de outro modo, e convenientemente todo mundo vai definindo. Imagina se a régua fosse assim. Eu determinasse que um centímetro tem um tamanho, você determinasse que um centímetro tem outro tamanho, ele determinasse que um centímetro tem outro tamanho, e cada um desse o tamanho que quisesse ao centímetro. Seria muito conveniente. Quando eu vendesse algo para você, o meu centímetro ia diminuir. Quando você vendesse para mim, o meu centímetro ia aumentar. Nós precisamos de uma régua.
que não seja nem os teus sentimentos, nem os meus sentimentos. O que a régua diz? O que a balança diz? O amor não é uma régua. Em nome do amor, as pessoas já fizeram as coisas mais terríveis. Mentiram para todos, em nome do amor as pessoas destruíram suas famílias, negaram seu país. O amor não é uma régua. Suas emoções não são uma régua. Sua intuição não é uma régua. O que você sente não é uma régua. O ibope não é uma régua. O que seria? A Bíblia diz que você está num pântano completo. Se qualquer coisa que seja a tua régua, seja algo que não seja fixo. Então, todos os valores morais, você vê que tu tem problema até com a palavra valores, como eu disse, precisam se basear em absolutos morais. Absolutos. Como uma régua, não no acaso, em cada caso, não na ética situacional de Fletcher. A lei do Senhor é perfeita, é o que ele está dizendo. A régua, a justiça de Deus, determina as coisas com perfeição. Os preceitos do Senhor são totalmente justos. Porque às vezes a Bíblia diz que a lei de Deus, os 10 mandamentos e todos os mandamentos, não são um conjunto de abstrações, nem é um código abstrato de condutas que nós achamos que seria melhor. É apenas o delinear do caráter de Deus, de tudo aquilo que Deus é eternamente. Portanto, essa também é a descrição da humanidade, da tua humanidade, porque Deus te fez assim, porque essa é a realidade com a qual o Criador criou o mundo. Então, você, por exemplo, diz assim a alguém: você acredita que a mentira é uma coisa ruim? Imagine uma professora tendo que dizer para a turma de sexta série que a mentira é uma coisa ruim. Com base em que vai dizer que a mentira é uma coisa ruim? Eles são terríveis, trapaceiam, tiram cola, eles não levam a escola a sério, eles estão com resultados baixos, a mentira ali está distorcendo tudo. E o que você diz a pessoas assim? O que você vai dizer para essas pessoas, para dizer para elas que a mentira é ruim? Você pode dizer: olha, a mentira é ruim porque fere a tua consciência. Mas quando aquela criança crescer mais um pouquinho, na 8ª série, um pouquinho mais, ela vai descobrir que se você mentir, a consciência para de doer. Ela vai dizer assim: ó, era por isso que era ruim, mas a minha consciência não dói mais não quando eu minto. Isso era só no início, agora já... Se esse era o problema, eu já estou livre. Não é? Ou então você vai dizer assim: a mentira é ruim porque mentir é não amar as pessoas. Mas como eu disse, amar é uma palavra que todo mundo define de um jeito. Então isso não resolve nada. Como pastor, muitas vezes, há poucos dias mesmo, alguém estava falando comigo na internet a respeito disso. Quando as pessoas estão morrendo, quando o médico diz assim: o seu pai vai morrer, a sua mãe vai morrer, ou então o seu irmão vai morrer, seu filho vai morrer, alguém da família vai morrer, não há mais o que você fez, vai morrer. Várias vezes, e agora há pouco tempo, como eu disse, isso aconteceu, as pessoas não contavam para a pessoa que está morrendo, mentiam para ela. Você vê, é óbvio que essa pessoa está baseando, ela vai dizer assim: eu estou mentindo por amor eu não quero contar que ela vai morrer. É óbvio que essa pessoa não tem um absoluto moral. Você vê, depende da situação, ele está mais para o Joseph Fletcher do que para a palavra de Deus. Como o pastor disse para aquelas pessoas: vocês têm que contar que ela vai morrer. Não há nada mais importante e solene na vida da pessoa do que morrer. Uma pessoa tem que botar sua casa em dia. Olha para a Bíblia, as pessoas que sabiam que ia morrer na Bíblia, elas agiram como? Davi, quando sabia que ia morrer, chamou Salomão. Salomão, você vai ter que viver assim. Salomão, Deus é um Deus assim. É isso que Davi fez. Tentou botar a casa dele em ordem. Olhou para a sua própria vida. Quando Moisés sabia que ia morrer, ele foi animar Josué. Quando Jacó sabia que ia morrer, ele disse para José: José, eu vou morrer, mas o Deus que estava comigo vai estar com vocês. Vocês podem ficar em paz. Na Bíblia é assim.
Ninguém fica, não conta para Davi que ele vai morrer, não. Davi está dizendo, eu vou morrer. Jacó, quando vai morrer, chama todos os seus filhos para abençoá-los. Ele vai morrer. Isso, pessoas que estão vivendo próximas a Deus, todas as pessoas, se nós soubermos que vamos morrer, não há nada mais saudável do que saber que nós estamos morrendo, porque os seres humanos passam a vida inteira fingindo que não vão morrer, e às vezes falta um mês para o cara morrer, e as pessoas ainda querem que ele continue fingindo e mentindo para ele que ele vai morrer. Nós, como filhos de Deus, mais do que ninguém, poderíamos ouvir, olha, você vai morrer. Mas, na verdade, todos os seres humanos que vão morrer precisam ouvir, você vai morrer. Portanto, você vê, todas as pessoas falavam para mim, não, mas eu não sei se eu vou contar. Por quê? Porque por amor você vai mentir para a pessoa. Você vê como o amor é uma coisa que as pessoas distorcem. Como, na verdade, a pessoa está usando uma ética situacional e dizendo que aquilo é amor. Nada mais saudável para aquela pessoa enfrentar a realidade da finitude dela. E o fato de você dizer assim, não, eu preferia ser enganado até o fim, diz algo muito terrível a seu respeito. Que você não leva a vida, nem a Bíblia, a sério como na verdade devia. Que os nossos dias são como vapor, estão acabando. E você, então quer dizer que de fato você vive fingindo que é eterno. De tal maneira que você pensa, eu quero fingir isso até o último minuto. Quando na verdade nossa posição deve ser totalmente oposta, da família também. Nós devemos criar nossos filhos, e todos nós, para nossos filhos quererem dizer para nós, papai, você vai morrer. O médico disse que não tem mais jeito. E não os nossos filhos pensarem o contrário. E nós, em relação a qualquer um, todos nós aqui, mas as pessoas, você vê, elas definem o amor o contrário, elas definem o amor na mentira. Então, por que mentira é errado? Você vê, as pessoas não têm uma base. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre alguém que viveu num país comunista, ele dizendo aquilo não ia, a gente sabia que aquilo não ia sucumbir, porque aquilo é construído em mentiras. Nós não podemos ter as informações que vêm de fora. Nós só podemos saber o que contam para nós, e tudo é mentira. Eles construíram um muro, eu passei a minha infância olhando para um muro. E quando todo mundo mente para todo mundo, eles ensinavam a gente na escola a entregar nossos pais, se os nossos pais não estivessem de acordo com o Estado. Então nós tínhamos que mentir para os nossos pais. Isso fazia com que a gente não acreditasse em ninguém. Todo mundo mentia para todo mundo. Aquilo é um sistema podre para se sustentar como sociedade. Mas você vê, se você falar para alguém simplesmente assim, olha, não minta porque isso faz mal à sociedade, ninguém, sabe, vai fazer a sociedade mal em quanto tempo? Então, na verdade, você não pode basear nenhuma decisão moral em nenhuma dessas coisas. A Bíblia é mais profunda do que teorias sociais, é ruim para a sociedade. Ninguém nunca parou de fazer algo porque é ruim para a sociedade, simplesmente. O que a Bíblia diz é o seguinte, mentir é mal porque Deus, e não vai funcionar na vida e nem na sua sociedade, porque Deus diz a verdade, porque Deus é verdadeiro, e porque Ele é um narrador da verdade. Ele criou um mundo que não funciona com mentiras, e se esse mundo vive pelas concupiscências da mentira, então ele está se autodestruindo, e não há nada que possa parar essa decomposição, se a mentira é aquilo que rege o mundo. Porque Deus é o narrador da verdade. Quando você mente, a vida entra em colapso. Você vê, ele fala que a palavra do Senhor restaura a verdade de Deus, a justiça de Deus, restaura a alma. O oposto faz ela morrer, tudo morre, porque Deus criou o mundo assim. Você vê, explica por que mentir é destrutivo. Não é nada vago. Qualquer outra resposta é vaga, vai cair sempre em algo que eu mesmo posso definir em determinado momento. Deus, que sempre diz a verdade, porque Ele é a verdade, construiu o seu coração e nos construiu em nossa sociedade de uma maneira que a mentira destrói.
Como Provérbios 1,18 diz: no entanto, essas armam ciladas contra seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. E quando você mente, você está fazendo uma cilada para si mesmo. Está matando a sua própria vida. Então, mentir é errado porque ela é baseada num absoluto moral universal, uma régua que não muda. E com base na natureza de Deus, é que o tecido da realidade foi feito. E você está armando uma arapuca para si mesmo, quando você sai disso, porque a sua vida começa a esvanecer, porque a vida flui dele. Então, esses valores não podem ser fundamentados na teoria social, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Aqui está o que a revista não podia chegar, não é? Porque ela diz quais são os seus valores morais. Ao mesmo tempo, ela diz, os nossos valores são diferentes, os meus valores não são os seus valores, e todos nós temos que respeitar os valores uns dos outros. Aqui você vê, ela já está numa contradição que ela não tem como sair daqui, o cara que escreveu o artigo. Por quê? Se meus valores são diferentes dos seus valores, por que ninguém pode impor aos outros os seus valores? Quem disse que não pode impor o valor para o outro? Você está trazendo um absoluto moral num mundo que você disse que não tinha absolutos. Se os meus valores não são os seus valores e não existe valor certo, não pode ser certo ou errado impor o meu valor ao outro. Eu posso impor, não existe isso. Então você vê, há uma contradição, a pessoa não pode pensar racionalmente. Se todos os valores são pessoais e relativos, então não pode ser errado eu impor meus valores, porque não existe errado, e nem certo. Senão você está colocando um valor absoluto, moral, que você disse não existir. As pessoas não querem pensar logicamente, porque isso destrói o seu mundo em que é confortável satisfazer os seus desejos. Então a revista está dizendo que todo mundo tem que trabalhar seus próprios valores, todo mundo tem que chegar às suas próprias conclusões dos seus valores, todos os valores são relativos. É lógico que uma pessoa que está dizendo isso não tem pernas para sustentar racionalmente a sua ideia, o que está afirmando. Se toda moral é relativa, então não pode ser imoral eu impor meus valores a alguém. Agora, se quando alguém diz que toda moral é relativa, você perguntar isso aí é relativo, se a pessoa disser que não é relativo, ela destruiu o seu argumento. Se ela falar que aquilo é relativo, ela também destruiu o seu argumento. Então, racionalmente, não há para onde andar. O fato é que os valores morais têm que ser fundamentados em absolutos morais, numa régua que está fora de nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as pessoas acham que os absolutos morais nos escravizam. Olha, se tiver absolutos morais, nós vamos ser escravizados, nós vamos ser oprimidos. Mas o que a Bíblia diz é o oposto. Os valores absolutos, os absolutos morais não nos escravizam, eles nos libertam. Nos libertam. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, aviva a alma, que está morrendo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, um dos princípios centrais da filosofia moderna é que é opressivo, é escravizante apresentar a alguém valores, absolutos morais, que todo ser humano deve ser livre para forjar seus próprios valores. Porque se submeter a um valor, a um absoluto moral, é opressivo e é escravizante. Por exemplo, Martinho Lutero disse assim, eu não entendo isso. Ele estava falando de uma passagem da Bíblia. Eu não entendo isso. E às vezes, a primeira vez que eu li isso, eu nem gostei disso. Mas eu não preciso de nenhuma dessas coisas para obedecer isso. E eu não vou usar minha razão natural para criticar e explicar simplesmente qualquer parte da Bíblia que vai contra os meus sentimentos. Muitas pessoas iam dizer, isso é suicídio acadêmico, suicídio intelectual. Vão chamar que é escravidão. Mas, quando a pessoa diz assim, se algo não parece certo para mim, olha, então eu tenho que ser livre para fazer o contrário. Caso contrário, eu sou escravo.
Mas a Bíblia diz: se você se submete a absolutos morais, é o oposto, você é livre, você é libertado. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ela não te mata, te restaura. A Bíblia nos ensina, então, e o bom senso e a racionalidade ensina a mesma coisa, porque a Bíblia nunca é irracional contra o bom senso, é o contrário. Nos ensina que a verdadeira liberdade sempre é encontrar as restrições certas. Que a ideia de não ter restrição não é liberdade. A liberdade em qualquer... Isso a Bíblia diz, e o nosso senso diz, e a racionalidade diz. A verdadeira liberdade só acontece quando você encontra as restrições certas. Uma vida sem restrições não é libertação, mas é destruição, é destruição. É o que você vê, é a ressaca moral que o autor do artigo na revista estava falando. Então, um exemplo, você pega um beija-flor, enfia ele no mar, na água, e deixa ele na água. Será para ele nadar e atravessar a Baía de Guanabara? O que ele está fazendo? Ele está se batendo, ele está morrendo. Ele está morrendo. Se você tirar ele da água, a vida dele vai começar o quê? Vai se restaurar, não é? Ele estava lá morrendo já, se batendo, não estava, mas você tira da água, ele vai secando e vai restaurando. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Quando você puxa ele de volta para fora, de volta, ele reaviva. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essas restrições fazem isso. Porque, na verdade, a liberdade do beija-flor, ela é destruída quando ele é colocado na água. A verdadeira liberdade é conhecer as restrições certas. Quando você está no ambiente certo, você tem liberdade. No ambiente errado, a tua liberdade vai embora. Responda uma pergunta. O que um urso polar aqui no Rio de Janeiro tem em comum com Usain Bolt correndo em Vênus? O que eles têm em comum? Eles estão morrendo. Por que eles estão morrendo? Porque estão no ambiente errado. Usain Bolt está lá fora, correndo numa atmosfera que é cheia de amônia. Só que os pulmões de Usain Bolt, por mais rápido que ele seja aqui na Terra, foram feitos para respirar oxigênio, não amônia. Então ele está morrendo, ele está no ambiente errado. Não é liberdade correr em Vênus para Usain Bolt, é a morte. E um urso polar no Rio de Janeiro? Ele não foi feito para 40 graus à sombra. Ele está morrendo. Ele está no ambiente errado. O urso polar não é capaz de lidar com isso. Eles têm que ser colocados no ambiente certo para reviverem. A Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita e revive a alma, restaura a alma. São as restrições que dão liberdade. Outro dia eu estava vendo um documentário, alguém dizendo que trabalhou num alto cargo, não é? numa grande empresa, mas era infeliz, achava que as coisas não estavam sendo para ela o que deviam ser, uma mulher, até que ela resolveu sair, pegar sua indenização e abrir uma empresa, e ela mesmo, e aí tudo funcionou. Não porque ela tinha mais dinheiro, ela acabou tendo a mesma coisa, mas ela é uma pessoa empreendedora. Aquele ambiente onde ela estava trabalhando matava isso, então o ambiente dela frustrava. Porque ela era empreendedora e aquilo era um ambiente o oposto, como o Usain Bolt correndo em Vênus, ou como um urso polar aqui no Rio. Então aquilo não estava reavivando. Agora você vê o que todos eles têm em comum: o empresário, Usain Bolt, venusiano, né, correndo em Vênus, querendo bater os recordes em Vênus, é que eles não encontraram as restrições certas. Você tem que encontrar a restrição certa para você ter liberdade. A restrição certa do beija-flor é não ir para a água. Para a água, a restrição certa é não vá para a água. E aí ele é livre. A vida dele... Outro dia alguém falou para mim assim, falando sobre o seu casamento. Meu casamento está com problemas. E depois que a pessoa falou, você não encontrou as restrições certas para o casamento.
Você quer viver como um solteiro. Nesse ambiente, teu casamento morre. Você não é mais solteiro. É que eu gostava disso, gostava daquilo. Você era solteiro. Agora você é casado. Você está matando o seu casamento. Matando. Porque esse não é um ambiente onde um casamento floresce. Esse é um ambiente onde o casamento morre. Se você não encontra as restrições certas na sua vida, se você quiser ficar com aquelas restrições de solteiro, você vai destruir seu casamento. Então não diga que o acaso destruiu seu casamento. É você. Para o pardal ou o beija-flor ser libertado, o pardal tem que aprender a dizer não à natação. Eu não nasci para ser nadador. Enquanto ele se estimar que é nadador, ele vai morrer. Para o urso polar viver, ele vai ter que dizer não ao Rio de Janeiro. Mas eu gosto de praia, pegar um bronze. Urso polar vai para o polo. Se você quiser quebrar essa restrição, você morre. O urso polar vai ter que dizer não ao Rio de Janeiro, entende? Usain Bolt vai dizer não a correr em Vênus. Não, não é possível. Não há liberdade lá. Ou seja, você só tem liberdade com as restrições certas. Então, a liberdade é a capacidade de saber as restrições certas. Dizer que a liberdade é a capacidade de não ter restrição, como é o que as pessoas querem definir hoje, gera toda a morte, toda a destruição, todas as coisas. E isso é verdade fisicamente, é verdade vocacionalmente, como eu falei daquela mulher que trabalhava na Apple, mas que não funcionava. Isso também é verdade espiritualmente. A Bíblia diz que é apenas um ambiente adequado em que você vai viver espiritualmente, psicologicamente, pessoalmente. O seu ambiente é a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você está fora desse ambiente, você está morrendo como um passarinho na água, como Usain Bolt no Vênus, como urso polar no rio. Mas quando você volta, essas restrições da lei, você vê, elas não matam, elas não tiram a liberdade, elas dão a vida, elas restauram a vida, elas dão a verdadeira liberdade. Então há muitas pessoas que procuraram Deus só porque estavam com problemas, mas elas descobriram, a verdade tomou elas descobriram, olha, quando as restrições certas entraram no meu casamento reviveu. Quando as restrições certas entraram no meu trabalho, ele reviveu. Quando as restrições certas entraram na minha mente, a minha psique reviveu. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, em primeiro lugar, os chamados valores morais, entre aspas, devem ser baseados em absolutos morais. Absolutos morais. E é muito fácil, como nós vimos, nós escaparmos disso. Em segundo lugar, absolutos morais não vão destruir sua liberdade. Os absolutos morais vão criar a sua liberdade. Mas há o terceiro ponto, o ponto final. Se você achar que então qual é a solução para a vida e qual é a solução para a sociedade? Todo mundo voltar para os 10 mandamentos. E todo mundo viver essas coisas. E isso vai consertar tudo. Então você não entendeu o Evangelho, não entendeu o homem, e não entendeu o tamanho do drama que nós vivemos. Se você se relacionar com a lei de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, como nós vimos. Mas a menos que você, a lei assuma o papel correto na sua vida, a lei de Deus vai te destruir também. Não importa quão boa e perfeita ela seja. Sabe, nós precisamos entender que se a lei não ocupar o papel certo, e essa é a única forma de ela nos guiar por três coisas que nos dão essa realidade de restaurar a alma. Você pode amar a lei de Deus, você pode obedecer a lei de Deus, você pode tentar observar a lei de Deus, e isso vai destruí-lo, se você não compreender o papel que a lei deve desempenhar na sua vida. E você não vai entender o Evangelho de fato se você não compreender isso. Maestros sabem como pessoas que às vezes que cantam muito, muito, se tornam um problema lá na orquestra, na banda, porque aquela pessoa, se ela não se adequar ao todo e descobrir qual é o seu papel, se ela achar que ela pode fazer qualquer coisa, ela destrói a performance, ela é mandada embora, ela não importa como era a voz está atrapalhando porque ela não achou o seu papel adequado ali. Assim um treinador de futebol, o cara pode ser muito bom
de futebol, mas se ele não se adequar ao seu papel no time, ele achar que ele pode fazer qualquer coisa, então ele destrói o time. Ele destrói o time. Assim é a lei é maravilhosa, mas se você não entender o papel dela na sua relação com a lei, ela te destrói também. Então você vê aqui, nos 6 primeiros versos, ele está falando sobre como a natureza faz uma declaração a respeito de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele vai falando, sem voz eles falam, o sol, a lua, e falam, há um Criador. Ele diz, é sábio, é maravilhoso você perceber um Criador através da natureza. Mas ele faz uma diferenciação enorme aqui, do 1 ao 6 e a partir do 7, sobre como você pode conhecer sobre um Criador na natureza, mas como você só pode conhecer Deus na lei. Quando lá no versículo de 1 a 6 ele usa a palavra Deus, ele está usando uma outra palavra. Em português nós perdemos isso. Ele usa Elohim, que é o nome genérico de Deus. O divino, né? o grande Deus. É o nome genérico de Deus. Então os céus manifestam a glória de Deus. Ele está usando... Mas quando ele chega do 7 em diante, ele começa a usar o nome de Deus, o nome com o qual Deus se revelou pessoalmente na sarça a Moisés, Yavé, que é o nome de Deus. O que significa isso? A palavra Elohim, então, é um nome genérico. A palavra Yavé é o nome pessoal de Deus. Ele está dizendo o seguinte, você pode conhecer que há um Criador pela natureza, mas você só pode conhecer Deus pessoalmente através da lei. Então você pode... conhecer alguém através do seu título genérico, ou professor, ou doutor, ou escritor, ou pastor. Mas quando essa pessoa quer proximidade contigo, ela vai dizer assim, não me chame de doutor, me chame de Josemar, me chame de João, o meu nome é João, eu quero que você me chame assim. Então, eu quero que você se relacione com um grande professor, eu quero que você se relacione pessoalmente comigo, meu nome é esse, o meu título é aquele, é genérico, Elohim é isso, é o título de Deus. Agora, há um nome. Então, no versículo de 1 ao 6, está usando esse nome Elohim, um nome que ele está usando para dizer para nós, é ótimo você usar a sua razão para olhar para a natureza e ver, olha, tem um Criador, olha como tudo tem um design inteligente. Mas se você quiser conhecê-lo pessoalmente, você vai ter que olhar para a lei, é o que ele está dizendo. Você tem que ir à sua palavra revelada, você tem que ir aos profetas, você tem que ir à Bíblia. A lei do Senhor, ele está usando o nome pessoal de Deus. Ela é perfeita. É assim que você conhece Deus, é assim que a sua alma é restaurada. Agora, não é suficiente, sabe? Nem conhecer Deus só como Criador, através da natureza, nem através da lei, conhecê-lo pessoalmente. Há um ponto aqui assustador, que é quando ele chega no versículo 12, ele diz, quem pode entender os seus erros? Expurga-me do que me são ocultos. Guarda o teu servo dos pecados intencionais, para que eles não reinem sobre mim. Ou em outra versão, também me guarda da soberba, para que eles não me dominem, para que ela não me domine. O que está acontecendo aqui? Ele estava falando assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dessa vez é mais desejável do que o ouro, a lei do Senhor é maravilhosa. Eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes, as pessoas começam a acordar, o Espírito Santo começa a despertar as pessoas, elas começam a ver como Deus é maravilhoso, e a palavra de Deus, e a lei de Deus. E quando você lê o que a Bíblia diz, o que a lei diz, é maravilhoso. Seja generoso, seja honesto, seja amoroso, seja compassivo, seja humilde, seja sábio, seja gentil, seja forte na aflição, seja acessível, seja corajoso. E você lê tudo isso, é maravilhoso, a lei do Senhor é maravilhosa. Mas tudo isso começa a te desanimar. Por quê? Porque você começa a perceber, eu não sou maravilhoso assim, igual a lei está dizendo. A lei é maravilhosa, a lei de Deus é perfeita, ela é totalmente justa, mas espera um minuto, eu sou imperfeito, eu sou injusto, eu estou confuso. Então agora a primeira coisa que eu quero dizer é que é bom, a lei de Deus é boa, porque ela expressa quem Deus é. Mas como Deus planejou sua lei, ao nos entregar, o primeiro papel da lei
é mostrar Deus e nos inundar de um sentimento de completa inadequação. A lei mostra que nós somos maus, é o que a lei faz. Então há essa crise. Toda pessoa que foi realmente salva se sente assim. Jesus diz assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que significa isso? Se você olhar para Deus e para a lei de Deus e não se sentir um miserável pecador, você não olhou para a lei direito, nem para si mesmo. Se você olhar para a lei de Deus e dizer: olha, eu obedeço na maior parte das coisas, e comparado com as outras pessoas, eu estou bem melhor, a lei está provocando em você algo mortal, que é a soberba. Simplesmente porque você é míope para enxergar a lei de verdade, a perfeição da lei. Ela é uma régua. É uma régua. Ela não tem nada a ver com mas aquele outro ali é um pouco pior do que eu. A régua diz: está torto, está errado, está imperfeito, tem que jogar fora. É isso que ela faz. Se você sentir em qualquer ponto que você é um sucesso moral, você não pode sequer compreender o Evangelho, porque a lei foi dada para você saber que você é um fracasso moral. A lei não é só uma régua, é uma régua que diz que você é totalmente oposto daquilo que devia ser. Então Jesus diz: olha, eu não vim para as pessoas que pensam que são justas, que não olharam direito para a régua. Eu não vim para ninguém assim. Eu não estou aqui para ninguém assim. Eu estou aqui para os fracassados morais, para aqueles que olham para a lei e veem que são um completo fracasso. Ou seja, você vê o que a lei de Deus requer e você diz: isso é maravilhoso. Quando Deus começa a mudar o seu coração, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é maravilhosa, ela é bela em todos os aspectos. É claro que nós devemos ser generosos, é claro que nós devemos ser compassivos, é claro que nós devemos perdoar a todos, isso é maravilhoso. É claro que nós devemos ser honestos totalmente, é claro que nós devemos ser totalmente íntegros em nossos pensamentos, em nossas intenções. Mas é claro que eu nunca fui assim. É claro que ela me condena. É claro que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É claro que a régua, apesar de maravilhosa, ela expõe isso. Se de alguma maneira você pegou a régua e se sentiu presunçoso, você nunca pegou a régua de verdade. A primeira propósito de Deus com a lei é esse. O primeiro papel da lei é mostrar a tua maldade, ao mostrar a bondade de Deus, ao mostrar a perfeição de Deus. O primeiro papel da lei de Deus é mostrar que você é um pecador, que você é miserável. Então Paulo diz assim em Gálatas, como nós lemos no início do capítulo 4, mas em Gálatas 6 ele diz assim: a lei é um aio para nos conduzir a Cristo, ao nos mostrar como um fracasso moral. Não é para que você veja quão bom você é em relação a alguém, ela é uma régua. Ela conduz a Cristo porque todo mundo chega ao ponto em que ele chegou. Ele está dizendo: a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, ela é maravilhosa, ela é mais desejável do que o ouro. Senhor, como eu vou fazer com todos os pecados que se ocultam de mim mesmo? Há tantos pecados que eles se ocultam até de mim, e me guarda da soberba para que eu não seja destruído. Eu não posso me guardar da soberba. A soberba é uma realidade em minha vida. Então a tarefa da lei é mostrar que nós precisamos exatamente do que acontece aqui no versículo 12. Ele diz assim de repente no versículo 12: oh meu Deus, eu estou cheio de falhas, eu estou cheio de erros. Quem pode entender os seus erros? Ele diz: expurga-me tu dos que eu não consigo ver. Também do orgulho guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim e me escravize, e só então eu serei sincero e ficarei limpo. Ele está dizendo: eu preciso de um redentor. É isso. Então ele começa a chorar, ele precisa de um redentor. Então o primeiro papel da lei é mostrar que você é um fracasso moral. O segundo é te mostrar como você precisa de um redentor. Um redentor, esse é o segundo papel da lei de Deus. Desempenha em nossas vidas, empurrar a gente para Cristo. Eu preciso de um redentor. A lei do Senhor é maravilhosa, mas eu não tenho nada de maravilhoso. Então a Bíblia diz assim em Gálatas 4, como nós lemos no início: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, nós, a fim de a gente receber a adoção de filhos. Então o cristão, ele lê a lei de uma maneira absolutamente única.
É assim que você lê a lei de Deus. Quando você olha para todas aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas lindas e terríveis ao mesmo tempo, seja generoso, seja corajoso, seja humilde, seja manso, seja sábio, seja gentil, seja acessível, seja poderoso, viva somente para a glória de Deus. Um cristão lê tudo isso e diz: meu Salvador foi assim. Cada uma dessas coisas, ele viveu 33 anos nesse mundo sendo todas essas coisas. É o que o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas. Ele viveu sob a lei, ele se colocou debaixo da lei como um homem, e ele foi tudo isso. Significa que ele era responsável perante a lei, e ele preencheu todos os requisitos da lei, para que todos esses requisitos agora fossem vistos em mim. A justificação não é só que Deus atribui o meu pecado a Cristo e pune nele. Ele precisava viver sob a lei para que Deus pudesse pegar os 33 anos que ele viveu aqui e dar a mim, e olhar agora a mim como se eu tivesse vivido aqueles 33 anos. Enquanto ele olhou para o seu filho e viu os meus 47, mais o que eu ainda tiver de pecados no seu filho. Então ele derramou a sua ira sobre o seu filho, sobre os meus pecados, mas ele pegou os 33 anos de uma vida perfeita do seu filho e colocou em mim. Agora, quando ele olha para mim, da mesma maneira que quando ele olhou para a cruz, ele viu de fato os meus pecados no seu filho, agora quando ele olha para mim, ele vê aqueles 33 anos de vida perfeita. Eu sou perfeito e justo diante dele. Como Jesus foi feito pecado por causa dos meus pecados. É assim que a gente lê a lei agora. Todo mundo nessa sala sabe, nesse templo, que nós devemos ser perfeitos. Todos sabem, é uma realidade emocional para além do evangelho, não é só os evangélicos, não só o cristão, todo mundo sabe que devia ser perfeito. E há duas só maneiras de nós tratarmos com essa realidade emocional que está em todos nós, porque fomos criados por Deus. É tentar matar essa exigência que nós sabemos. A gente vai tentar matar isso dizendo que nem todo mundo é perfeito, o ser humano é perfeito, pelo menos eu sou melhor que aquele ali. Nós começamos com racionalizações, mas a culpa vai continuar lá, porque alguma coisa diz para nós: você devia ser perfeito, você devia ser generoso, você devia ser alguém altruísta, você não devia ser egoísta. Isso vai continuar. Você vai tentar lidar com isso racionalizando, se comparando com outros, ou então você vai cair no chão e dizer: eu sou um miserável. Eu devia ser perfeito, mas eu não sou. A régua diz coisas terríveis ao meu respeito. E é isso que é alguém que chegou ao Evangelho. O Evangelho diz para nós: você nunca deve confiar em qualquer coisa que você está fazendo, que você pode fazer, que você vai fazer, ou que você tenha feito, para dizer: eu sou aceito diante de Deus um pouco por causa disso. Você é aceito total e completamente por causa de Cristo. Porque na plenitude dos tempos ele enviou o seu Filho para viver debaixo da lei, uma vida perfeita, que ele pudesse atribuir a você, para atribuir a sua vida, que a régua disse que merecia a condenação, para aplicar ao Filho. Essa é a única razão, porque mesmo em nossas orações há motivo de nós nos arrependermos. Mesmo em tudo que a gente faz, se nós somos sensíveis à verdade de Deus, nós vamos ver que sem a purificação do sangue de Cristo, nossas orações eram motivo de nós sermos condenados, nosso culto era motivo para nós sermos condenados, e nossas coisas que nós achamos mais justas eram só motivos para condenação. Então, em terceiro e último lugar, agora pense, porque então, a primeira coisa, a lei vem e diz que eu sou esse fracasso, depois ela vai e me leva para Cristo, e por último, o objetivo da lei, em terceiro lugar, depois de nos moer, de nos levar a Cristo, ela vai nos fazer obedecer, mas não mais judicialmente. Você vê, nunca mais nós estamos numa relação judicial com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o homem de fato é. Então, por que ele vai obedecer com a paixão do coração do apóstolo Paulo, por exemplo? Quando você sabe que está amando alguém, está apaixonado por alguém, é que você começa a experimentar que os desejos daquela pessoa se transformaram num deleite para você. Não é coercitivo, mas se tornaram meio que mandamentos para você. Você quer fazer aquilo,
porque aquilo é o que agrada o amado. Então, por exemplo, eu lembro quando eu namorava a Cláudia, eu odeio fruta, não gosto de fruta. As pessoas dizem que para viver, ser saudável tem que comer fruta. Eu já vi 47, já está, sabe, não vou precisar de fruta para o restante da viagem. Então eu não gosto de fruta. Mas quando eu namorava a Cláudia, ela adorava fruta. Então todo dia que eu ia lá na casa dela, eu passava em umas bancas de frutas maravilhosas que tem ali indo para a rodoviária. Não sei se tem hoje ainda, porque eu não passo lá, sei lá, décadas. Mas então eu comprava ameixas, uvas, e comecei a entender como é que era, como é que não era. Eu não ia comer aquilo. Eu não queria comer, mas caqui, eu odiava caqui, mas eu comprava caqui. E comecei a entender que era o caqui bom, que era o caqui ruim. Você quer... aquilo não era você vê, me alegrava comprar fruta, conhecer o que era uva boa, o que não era, as variedades... Porque você, quando você ama alguém, você experimenta que você tem mais prazer em dar prazer do que em receber alguma coisa. E é assim que os filhos de Deus são agora. Você vê, ele morreu, ele viveu sob a lei para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Nós sabemos que a lei é o delinear do caráter do nosso Pai. Nós amamos a lei. Nós podemos dizer, quanto eu amo a sua lei. Não tem nada de judicial agora para mim. Eu não estou tentando agir com a lei, sabe, de uma maneira diferente daquilo que a minha comunhão profunda com o meu Pai, que eu mais amo, aquilo que mais o agrada, é aquilo que agora agrada o meu coração, meu novo coração. Como homens, depois de casados, às vezes as nossas esposas pedem a gente fazer algo que a gente não queria fazer. Mas como eu disse, você amar o outro é descobrir que você tem mais prazer em dar prazer ao outro do que obter prazer. Então você vai fazer aquilo que você não queria fazer, aquela tarefa que era penosa. E no fazer a tarefa você descobre um prazer maior do que a dificuldade da tarefa, porque você está fazendo aquela tarefa pelo prazer, para o prazer do outro. Então, há duas coisas que acontecem quando você começa a encontrar o prazer de dar prazer. Você muda a sua relação, sabe? A relação com o outro muda e você vai mudando também. Você vai mudando. É a mesma coisa com Deus. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é uma lista das coisas que dão prazer a Deus, porque é a expressão do que Ele é. Tudo Ele faz para magnificar quem Ele é, a sua glória. E você quer um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. Então por que você deve obedecer a Bíblia? Se você não está mais debaixo da lei, não está mais numa relação judicial com Deus. Por que você confessa seus pecados? Por que você mortifica os pecados? Por que você busca a santificação? A questão toda não é o céu. É que essa é a única maneira de você conhecer Deus intimamente, mais intimamente. É por isso que é através da lei, da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai te santificando, te transformando. O objetivo agora é o prazer de dar prazer. O prazer que você sente em Deus, em fazer tudo que agrada a Deus. Por isso Jesus dizia, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou. Então eu vou encerrar assim. Sabe, é bom eu estar com os meus filhos e dizer para eles, olha, eu estou aqui por vocês, com vocês, e não importa o que aconteça, nós vamos estar sempre juntos, eu vou estar sempre com vocês. Eu gostaria que vocês me contassem os problemas de vocês, se a primeira pessoa que vocês quisessem contar fossem para mim. Isso é um momento maravilhoso de comunhão entre pai e filho, mas quando meus filhos me desobedecem, eu não posso ter esses momentos com eles. Eu tenho que ter outro tipo de momento com Ele, porque a comunhão é rompida, sabe, quando isso acontece, e é isso exatamente que nós buscamos cada vez mais na lei de Deus, que essa comunhão só se aprofunde. É isso que o Espírito Santo está para fazer em nós. Qual é o objetivo de cada um de nós obedecer a Deus? É conhecê-lo, é conhecê-lo. A vida eterna é essa, conhecer a Ti somente como Deus. Santificação, qual o objetivo final? É conhecer Deus, o Deus que é totalmente santo. Sede santo porque eu sou santo. É a única maneira dessa comunhão ser cada vez mais profunda.
para que nós possamos ser mais íntimos. Obedeça-me para que você experimente mais do que é me ter como pai. Vocês receberam o espírito de adoção por causa do que meu filho fez, não pelo que vocês fizeram ou fazem. Então a lei é totalmente diferente para o cristão do que é para um libertino. O libertino despreza a lei. O moralista teme a lei. O legalista, ele tenta negociar com Deus através da lei. Ele acha que se ele obedecer a Deus, ele vai receber alguma coisa. Deus está dizendo para nós, olha, jamais me obedeça porque para me ganhar algo de mim. Por quê? Porque eu já faço todas as coisas cooperarem para o seu bem. Não há como negociar isso. Você não obedece a Deus para manipular Deus, para apertar os botões certos, para Ele fazer o que você quer. Então o libertino, ele despreza a lei de Deus. O moralista, ele teme a lei. O legalista, ele acha que pode obedecer para botar Deus em dívida com ele. O cristão se deleita na lei. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Se essas três coisas não são compreendidas e não estão operando sobre a lei na vida de alguém, essa pessoa não é cristã e não conheceu o Evangelho, não conheceu o Deus da Bíblia, a despeito de todo o tempo que ela diz ter gastado e do linguajar cristão que ela tenha tido. E aquele colunista da revista nunca vai ter respostas se continuar colocando o pé na areia movediça. Qual é a saída para a nossa sociedade? Ela não tem nada firme para apoiar o pé. Não tem saída. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos. A graça